irmãos e irmãs, graça e paz. Trago o abraço da nossa igreja, né? Lago Azul, Novo Gama, Goiás. Privilégio estar com vocês, viu? Nesse aniversário, comemorando aí mais um tempo bom da igreja. Estive aqui na organização dessa igreja, ou seja, a gente participa ativamente da vida desta igreja há alguns anos e vamos conhecendo aí irmãos novos, né? Que bom isso, vendo pessoas bastante novas aqui para mim, muitas pessoas novas. Lago Azul também está assim, de vez em quando Deus envia alguém confiando em nós, o ministério ali e as ovelhas chegando. Louva a Deus por esta igreja, e é um privilégio para nós estarmos participando desse momento festivo da igreja, mais um aniversário, igreja de Deus. Celebramos a Deus, adoramos a Deus pelos grandes feitos de Deus na nossa vida, na vida das nossas igrejas, famílias, as quais pastoreamos. Reverendo Luiz André, obrigado pelo convite ao conselho. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, irmãos, eu tinha um pastor antigo muito amado, e quando ele pediu os irmãos para abrirem Hebreus, ele repetia: irmãos, Hebreus, viu, irmãos, Hebreus. Parece que ele achava que o povo não sabia onde ficava Hebreus, né? Hebreus capítulo 4. Eu quero meditar com vocês sobre a beleza e o poder da palavra de Deus para a igreja. E o verso 12 e o 13 terá a base da nossa meditação, nossa exposição. Portanto, acompanhe a leitura. Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso coração. O poder do Espírito nos prenda, ó Deus, agora a entendermos a vontade do Senhor e a palavra do Senhor. Ajuda-nos nesse processo. Não deixe o olhar desviar a atenção, para que nós possamos desfrutar dessa comunhão com o Senhor, a palavra, a intimidade uns com os outros. Oramos para que isso seja fato e verdade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um privilégio para nós termos a igreja, mas muito mais sermos a igreja e poder ter a palavra de Deus para nossa instrução. E pergunto a vocês: qual é a motivação do seu coração com a palavra de Deus? Vejam bem, não existe igreja sem a palavra. A igreja existe por causa da palavra e por aqueles que são alcançados por ela. Não existe cristianismo sem a palavra. A igreja se reúne por causa da palavra. E veja que bênção isso.
Não existe fé sem a palavra, pois é a palavra o instrumento que gera fé no nosso coração. A palavra de Deus é uma força ativa e pulsante que tem o poder de transformar as nossas vidas. Ela não é mera letra escrita em um livro antigo, mas sim um instrumento vivo de comunicação divina com o seu povo. Através dela, Deus se revela e se comunica com a humanidade, transmitindo seus propósitos, ensinamentos, promessas. Deus fala com a sua igreja através da sua palavra. Oh, como nós precisamos conhecer a nós mesmos. Vejam bem, são perguntas que a gente pode fazer para a nossa meditação. Somos salvos? Somos filhos adotados para sermos cuidados por Deus? Estamos de fato vivos em Cristo Jesus? Existe somente um instrumento que cria, detecta e confirma a vida eterna na alma do homem, ou seja, a palavra de Deus. Portanto, meus queridos, o que o autor aqui aos Hebreus está me dizendo e dizendo para você, ele afirma a respeito da palavra de Deus que ela é importantíssima. Qual é a sua relação e motivação com essa palavra? Quando nós consideramos a eficácia da palavra de Deus, nós devemos então aqui compreender que ela vai além do alcance das palavras humanas. Segundo o autor, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Então, veja que lindo isso, que profundo isso é a palavra de Deus. Ela penetra profundamente nas fibras mais íntimas do nosso ser, alcançando até mesmo a divisão entre alma e espírito. Você para algum momento quando lê esse texto para pensar na profundidade dessa palavra? Diz o nosso texto que ela divide a medula, ela penetra na alma dividindo o espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Embora alma e espírito sejam conceitos complexos, nós podemos entender que a alma refere-se ao nosso eu interior, onde residem nossas emoções, vontade, personalidade. Já o espírito é a parte de nós que se conecta diretamente com o divino, permitindo ter comunhão com Deus. Estão entendendo que palavra é essa? A palavra de Deus é tão penetrante que ela pode distinguir, discernir entre essas duas esferas da nossa existência. Qual é a sua relação com essa palavra? Veja bem, meus queridos, primeiro quero entender com vocês aqui que ela é viva. Diz o nosso texto que ela é viva.
A palavra de Deus não é morta ou ineficaz, ela é viva e eficaz. Por isso eu iniciei afirmando para vocês, e reafirmo, que não existe igreja sem essa palavra. É devido a isso que ela produz os excelentes, os extraordinários resultados. Existe algo sobre a verdade revelada por Deus que a conecta com Deus como a fonte de toda a vida e poder. Deus ama a sua palavra. Deus, ele tem predileção pela sua palavra. Ele honra com a sua presença e poder. Se queremos que o nosso ensino e testemunho produza efeito, nós devemos permanecer fiéis a essa palavra. Irmãos, é impressionante meditar sobre isso, dizendo em alto e bom som, a plenos pulmões, que a palavra de Deus é viva, ela é poderosa, e ela não só é vida, mas ela produz vida. Diz a Bíblia que nós estávamos mortos em nossos delitos, mas Deus, pela sua graça, nos deu vida, e Ele nos deu vida através da sua palavra. Ela é vida, ela produz vida, e eu amo tudo isso, porque sem essa palavra nós andamos mortos. A igreja não vive, a igreja sente, a igreja sofre. Ela é viva e produz vida. Eu acho muito interessante uma comparação que John Stott, um teólogo inglês, faz sobre a igreja e a arca. Ele compara a arca de Noé com a igreja do Senhor. E ele então ilustra dizendo que a arca é carregada de bichos, misturado com gente, ruídos, sussurros, cantos, barulhos, fezes, sujeiras, odores, talvez um ambiente extremamente insuportável. E ele vai ilustrar isso, dizendo que Deus pede para construir a arca, e a arca ela simboliza ali com todos esses animais determinados para entrarem, com aquela família de Noé, seus filhos e noras, e isso tudo mostrando para mim e para você que ali representa vida. E fora da arca representava a morte, o dilúvio, a destruição. Portanto, queridos, a igreja é lugar de vida. A palavra produz vida. Por mais que a igreja seja confusa, por mais que ela seja algo que não te agrade, por mais que ela crie em você alguns sentimentos de rejeição, ou às vezes não tem desejo de estar nela, lembre-se que aqui se produz, aqui se mantém vida, e lá fora morte. Oh, queridos, é por isso que nós precisamos amar essa palavra, e é por isso que nós temos que nos debruçar nessa palavra. Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Ela produz vida, ela é viva e ela é eficaz, e ela produz vida no nosso meio, e é por isso que nós amamos a palavra. É por isso que nós podemos dizer a plenos pulmões, como o salmista no capítulo 18, verso 1: eu te amo, ó Senhor, rocha minha. Hoje eu estava falando da minha igreja sobre a visão missionária nos Salmos. A primeira percepção que nós temos que ter como missionários, como pregadores do Evangelho, evangelistas do reino, é anunciar um Deus que produz vida. E o principal desafio missionário é desconstruir os deuses existentes nas etnias, nas culturas, nos lugares inóspitos onde eles chegam para pregar o Evangelho. A primeira coisa que eles têm que fazer é apresentar o Deus da palavra, o Deus vivo, o Deus que produz vida. Irmãos, como a gente tem que amar essa palavra, como ela tem que nortear as nossas vidas.
Diz o nosso texto que ela não só é viva, mas ela é eficaz. Ela é eficiente para cuidar, para restaurar, para reavivar, para transformar relacionamentos quebrados em relacionamentos pacíficos e amorosos. Ela é eficiente para trazer perdão, para renovar os vínculos de amor. Ela é eficiente para conduzir a igreja até o triunfo. Ela é eficiente para ajustar as condutas aonde há problemas internos de conflitos. Irmãos, por isso que nós devemos amar essa palavra, porque ela é viva, produz vida e não morte, e ela é eficiente para cuidar de todas as áreas das nossas vidas. Você tem norteado a sua conduta, a sua postura, as suas decisões na palavra de Deus? Você tem amado a palavra de Deus? Eu tenho me dedicado a alguns momentos na minha jornada diária de devocional com um momento Deus e eu intitulei Momento Deus e Eu, aquele momento agradável que você para tudo e você vai ler um texto como esse, você vai ler um salmo, uma poesia, você vai ler o evangelho dizendo que Jesus Cristo é o bom pastor, que Ele é a videira verdadeira, que Ele é o pão que desceu do céu e nos alimenta. Você para tudo, momento Deus e eu. Agora eu vou falar com meu Deus, agora eu vou meditar, e agora eu vou orar por mim, vou orar pela minha casa, minha família, mas é através da alegria da meditação da palavra, e essa inspiração vem dela. E aí eu leio um texto como esse aqui, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e ela tem que fazer sentido na minha vida, e ela tem que trazer prazer para a minha devocional, preencher os vazios que há na minha alma. Oh, meus irmãos, amo essa palavra. Norteie a sua vida por essa palavra, debruce nela. Eu amo a ilustração, a história que o reverendo Ronaldo conta para nós, que você já deve ter ouvido, mas eu quero trazer para revivar nossa mente. Ele leva 8 anos, traduzindo o Novo Testamento para a língua dos concombas, e ele diz que foi um trabalho árduo, a igreja já crescendo, cultos fervorosos, mas não tinha palavra. E ele então prepara ali, termina a tradução depois de 8 anos, a igreja já está andando, louvando, adorando, cultos longos de louvor e adoração a um Deus que eles já conheciam, e a palavra de Deus chega traduzida e impressa para ser entregue àquele povo. E ele conta que quando foi entregar o primeiro exemplar, um dos líderes da igreja chamou 2 outros líderes para pegar aquela Bíblia e trazer e ser apresentada, e eles vieram trazendo a Bíblia, 2 irmãos com a Bíblia na mão, e vieram mais 2 correndo para colocar a mão por baixo daquela Bíblia, trazendo aquilo como se fosse uma joia, chegando ali na aldeia para edificação, estudo, ensino daquele povo. E ele conta isso, a gente arrepia, porque a palavra de Deus, depois de 8 anos chegando ali para estudo, para edificação, para poder ensinar aquele povo a conhecer melhor a Deus. Ele conta que logo em seguida uma das tribos inimigas soube daquele livro que chegou e mandou ali 2 dos seus guerrilheiros, e lá naquela aldeia onde estava a igreja perguntar: soubemos que chegou um livro novo aqui. Sim, chegou. O nosso chefe disse que é para mandar para ele 10 exemplares e 2 professores. Irmãos, é a palavra de Deus que tem poder para alcançar, é a palavra de Deus que é eficaz para transformar corações de ímpios, corações de pedra, transformar em corações de carne. Você está entendendo o valor e o poder da palavra? Viva, produz vida, eficaz, cuida de tudo na sua vida. Você tem amado essa palavra? Você tem zelado, você tem gastado tempo na presença do Senhor, lendo, meditando, se enchendo? O tempo é conflituoso, os relacionamentos são perturbados, a paz é alvo de busca incessante de todos os nossos corações. Como você tem lidado com isso? Irmãos, diz o nosso texto que essa palavra é poderosa e ela é cortante, ela penetra, ela vai fundo. E o que
faz com que essa palavra seja viva e eficaz? É porque ela penetra. Ela é poderosa, ela é irresistível, ela tem o alcance no lugar onde ninguém alcança, é a alma. Diz o salmista no Salmo 19: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E é tão bom sabermos disso, porque nada chega à alma a não ser Deus, a palavra, o poder do Espírito. Eu gosto muito de lembrar do salmista no Salmo 42, a sede que ele tem de Deus, como uma corça. Ele tem sede de Deus, mas ele está inquieto, e ele diz: por que te perturba a minha alma? Porque estás abatido dentro de mim? Espera em Deus, porque Deus vai penetrar a sua alma. Espera em Deus, porque Ele vai cuidar, Ele vai restaurar, Ele vai reanimar. E é isso, meus queridos, que Ele tem feito comigo todos os dias. Porque eu também sou desanimado, eu também tenho fraquezas, eu também tenho pecados, e às vezes grosseiros. E aí eu corro, eu sento, eu me quebro, eu me entrego, e eu digo: Deus, cuida de mim, a palavra eu preciso, é alimento, eu estou com fome. Ô irmãos, a igreja faz 16 anos, que bênção, né? Uma igreja que tem lutado para servir, lutado para crescer, para se edificar. Ame essa palavra, ame essa palavra. Qual é o propósito que ela tem penetrando? É dividir, é purificar, é limpar, é tirar de nós aquilo que não presta, colocar coisas boas, sentimentos bons, reações ativas, positivas e que agregam valores éticos na nossa vida cristã. Ela entra, penetra para fazer isso, para dividir, para limpar. Veja bem o que ela alcança: alma e espírito. E é por isso que nós precisamos entender, queridos, o que isso significa. O escritor sagrado, ele nos dá uma analogia aqui: é semelhante a dividir juntas e medulas. As juntas são a parte mais grossa, dura, exterior do osso. As medulas são a parte mais mole, macia, viva, interior do osso. Veja que primeiro ela tem que passar pelo lugar mais duro, mais grosseiro, que é o coração. E aí ela chega num lugar macio para cuidar, para trazer serenidade, paz no ambiente, relacionamentos serenos, fraternos, cuidadosos, pacificados. Oh, irmãos, como eu amo essa palavra, como nós vamos amar essa palavra, como eu tenho levado para a minha igreja a necessidade de gastar tempo, de se debruçar. Como é lindo isso, você sentar, parar e olhar que a palavra de Deus, ela é poderosa para penetrar na sua alma e tirar de você toda a confusão, tirar de você a insegurança, renovar a sua esperança em Jesus, renovar os seus vínculos fraternos, a sua alegria, o seu entusiasmo em servir a Deus, servir os irmãos, estar presente, celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com um canto a plenos pulmões. É isso que ela faz. E eu prego essa palavra com muito entusiasmo, porque eu sei, meus queridos, o que ela fez comigo, e talvez você precisa também observar um pouco mais isso. O que a palavra de Deus tem feito com você? Qual é a relação da sua vida com essa palavra, para que ela de fato produza efeitos positivos, agregadores de edificação, de consolação, de exortação quando precisar, para você usar na sua caminhada. Como isso é bom! A igreja, ela só se estabelece porque Deus zela pela sua palavra. E como nós precisamos procurar, irmãos, com sinceridade, integridade, fidelidade, usar essa palavra e buscar o crescimento nela. Veja bem, Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Sem o poder vivificador, criador, regenerador do Espírito de Deus em nós, somos apenas um homem natural e não um homem espiritual. Por isso essa é a primeira relação que nós precisamos perguntar: somos extremamente salvos, cristãos, genuínos servos de Jesus?
Qual é aqui o principal ensino da afirmativa de que a palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito? Meus irmãos, eu quero olhar para o texto aqui e dizer que o principal ensino desta afirmativa é que a palavra de Deus revela o nosso verdadeiro eu. Ela tem que fazer isso. E aí, somos espirituais ou somos naturais, conforme Jesus está dizendo aqui, que o que é nascido de Deus é de Deus? Somos espirituais ou naturais? Somos nascidos de Deus, estamos espiritualmente vivos, intrépidos, felizes em sermos um povo adotado, peculiaridades particulares de Deus. Estamos vivenciando isso, desfrutando, degustando o reino. Os pensamentos e propósitos de nosso coração são espirituais ou são naturais? São cuidados e tratados por essa palavra que penetra diariamente, que penetrou e que continua penetrando, para nos ajudar, para nos guiar. Somente a palavra de Deus pode discernir os pensamentos e propósitos do coração, afirma esse autor aos Hebreus. E veja bem que ele diz no verso 13: não há criatura que não possa ser manifesta na sua presença. Eu tenho feito o mês de agosto da igreja um mês entusiasta. Todo domingo missionário. Todo domingo uma palavra missionária, escola dominical e culto à noite. Hoje lá certamente está acontecendo isso. De manhã nós falamos sobre a beleza da palavra de Deus nos campos, o poder de alcance dela às pessoas mais inesperadas possíveis, conforme testemunhos que nós temos dos nossos irmãos que estão nos campos. Irmãos, ela tem o poder de alcançar a todos. Não há ninguém que ela não possa descortinar, revelar, trazer à luz, porque ela tem poder, porque ela penetra. Isso é fantástico. Veja bem, as perguntas se somos espirituais ou se somos carnais. A palavra de Deus penetra fundo o suficiente para mostrar-nos a verdade dos nossos pensamentos. E aí, queridos, sabe o que nós fazemos? E nós, se não fazemos, vamos fazer com honestidade, dizer para Deus: Deus, eu estou no rumo errado. Porque ela descortina, ela revela, ela traz para a nossa mente, cheia do Espírito, a insensatez. E aí nós nos achegamos a ela e dizemos: Deus, eu preciso de correção. Deus, eu preciso do Senhor. Esta é a certeza que encontramos nessa expressão tão poderosa, que também Isaías vai dizer lá no capítulo 55, verso 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará com que apraze e prosperará naquilo para que designei. A palavra de Deus, ela não volta sem produzir os seus resultados. Você não sai do seu momento íntimo, da sua devocional, da sua particularidade, vazio. A não ser que você está usando uma técnica de leitura diferente. Você está cumprindo uma agenda ou um calendário de leitura. Mas se você procurar a Deus com intimidade, com a sua palavra, você não sai vazio. E assim a palavra de Deus que é anunciada, que é pregada, que é enviada pelos campos e produzindo os seus efeitos espetaculares. Quero concluir contando mais uma experiência de um livro que eu li, do reverendo Ronaldo. África, a alegria vem pela manhã. Vocês já leram esse livro, né? Quem já leu esse livro? Já leu, né? Ele conta a história de uma moça de uma tribo africana que escapou da morte. Aquela tribo era marcada por uma história trágica. Toda criança que nascia deficiente
tinha que ser dedicada aos deuses da outra tribo inimiga. Não poderiam abraçar ali pessoas com deficiência. E o líder daquela tribo, daquela moça chamada Anuia, resolveu desobedecer e não entregar um dos seus netos, que nasceu com problema de deficiência. Pouco tempo depois, os inimigos souberam que ali havia nascido uma criança com problemas e resolveram atacar a tribo de Anuia e sua família e seus irmãos, e destruíram tudo, mataram todos, queimaram todas as tabocas, e apenas sobrou a Anuia, que conseguiu se esconder ali atrás de uma moita, assistindo os seus pais morrendo fuzilados assim próximo aos seus pés. Fogo naquela tribo, aqueles guerrilheiros foram embora, e aquela menina, eu penso que sem chão, sem condições ali de se mover, de tamanha tristeza, de vendo a destruição, uma jovem criança, esperou que tudo se acalmasse, aqueles soldados pudessem ir embora, e ela então se levanta e começa a contemplar o cenário da destruição do seu povo. Não sobrou ninguém, apenas ela. E ela então, sem como sobreviver ali, o Ronaldo narra isso tudo no livro, ela procura uma tribo de outros irmãos e compartilha e começa a viver com esses irmãos. E ali ela teve a oportunidade de conhecer o Evangelho. E quando moça, ela conta a história para aqueles líderes daquela tribo, o que tinha acontecido com ela e com a sua família toda, todos os seus irmãos, toda aquela tribo. E aqueles líderes daquela tribo que o acolheram, onde ela ouviu o Evangelho, a palavra que penetra na alma. Aquela tribo, aqueles líderes dizem para ela: nós vamos providenciar um meio de vingar a sua família. Nós vamos lá, nós vamos preparar aqui um exército e vamos lá destruir todos eles, nós vamos acabar com eles. E tamanha surpresa daquele povo, aquela menina encontrada por essa palavra, rendida a ela simplesmente olhou para aquele chefe daquela tribo e disse: eu aprendi pela palavra a perdoar os nossos inimigos, eu não quero vingança. Vocês estão entendendo o que a palavra de Deus faz? Oh, meus queridos, renda-se à palavra de Deus. Não existe igreja sem a palavra. Não existe fé sem a palavra. Use-a para conhecer a si mesmo e confirmar a sua própria vida espiritual com Jesus. Use a palavra. Se existe vida, haverá amor, gozo e um coração obediente à palavra. Dedique-se. Em um mundo repleto de informações, influências contraditórias, é essencial desenvolver um discernimento espiritual muito aguçado, muito inteligente. A palavra de Deus desempenha um papel crucial nesse processo, pois nos capacita a diferenciar entre o certo e o errado, a verdade e a mentira. Dedique-se à palavra. Ame essa palavra. Norteie a sua vida, os seus relacionamentos e a sua fé através da palavra. Eu quero orar por vocês. Gostaria que os irmãos ficassem de pé para a gente orar.
Pai, mais uma vez nós oramos com gratidão, porque nós temos a palavra. Ela é viva, eficaz, ela penetra e ela produz os melhores resultados para a nossa alma. Ela evidencia a nossa fé. Ela estimula o nosso caminhar e o testemunhar de Jesus todos os dias. Abençoa aqui os meus irmãos, essa igreja, liderança, pastora, sua família. Cuide, a Deus, para que todos os corações saiam reanimados pela palavra, vivificados por ela, transformados por ela, interessados mais ainda por ela, Deus. Faça isso conosco pelo poder do Espírito. Dá-nos alegria, Deus, de viver para o Senhor todos os dias, independente das circunstâncias. Os testemunhos nos impulsionam, nos alegram, nos edificam, porque nós sabemos que essa é a palavra do Senhor e o poder que ela tem de alcançar, transformar, cuidar, edificar e salvar o teu povo, a Deus. Abençoe essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém.